agora. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Hoje nós vamos aprender a fazer a vontade de Deus através da nossa fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 27. Mateus 14, 27. A palavra do Senhor diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, ele é Filho de Deus. É uma continuação do que nós vimos na aula passada, só que hoje o enfoque vai ser sobre essa conversa que Jesus está tendo com Pedro. Um convite que Jesus faz para Pedro e que faz para nós. Vem. Jesus fala muitas vezes para nós isso, de forma clara e pessoal. Vem. Pedro está ali no barco com os outros, no meio daquela tempestade, só que quando Jesus dá para ele esse convite, Jesus está marcando um início de uma nova etapa na vida do Pedro. O Pedro, que é um dos discípulos de Jesus, que talvez seja o que a maioria de nós mais se identifica, porque ele é muito assim, intempestuoso, né? Ele é muito inconstante, parece também. Muito sanguíneo. Né? Sanguíneo por quê? Porque ele é aquela pessoa que faz as coisas e depois ele para pensar. E às vezes nós agimos dessa forma também, né? Muitas vezes. A gente sente muitas coisas ao invés de raciocinar melhor. A gente, às vezes, é muito movido ainda pelos nossos sentimentos. Só que, quando Jesus fala, vem, Pedro, ele está ele está fazendo com que Pedro cresça, agora de uma maneira muito especial. Como é que Pedro, ele pôde andar sobre águas agitadas? Porque eram águas tempestuosas naquele momento. Não era um rio onde estava super tranquilo e gostoso, não. Era um mar que estava totalmente movido, mexido por uma tempestade. Como é que ele conseguiu andar sobre as águas? Como é que Jesus manda ele vir, então? Pelo poder de Deus, ele andou sobre as águas. Quando Jesus disse, vem, Pedro foi. Pedro pergunta, é o Senhor? Se é o Senhor, me manda ir ter contigo? E Jesus falou, vem. E Pedro, louco, parece louco, mas não era, né? Pedro foi. E eu e você, quando Jesus fala, vem, nós vamos? A gente vai? Jesus quer nos mostrar que o que faz a diferença não é se a nossa fé é grande ou é pequena. O poder de Deus junto à nossa atitude é que faz a coisa acontecer. Jesus só fala que ele está com uma fé pequena quando ele começa a afundar. Porque ele afundou. Mas o que fez Pedro andar sobre as águas não era porque ele tinha uma fé grande que diminuiu. Não foi isso, foi a atitude de Pedro. Para a gente fazer a vontade de Deus pela fé, sem enxergar o caminho todo, nós precisamos ter atitude. Não importa se é uma fé grande ou uma fé pequena. Atitude.
Ouvir o chamado de Jesus ecoando no meio da escuridão. Porque quando Jesus aparece, está na 4ª vigília. Eles estão ali lutando já há horas e horas. 4ª vigília significa 3 da manhã até 6 da manhã. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, está escuro. E aí ele ouve o chamado de Jesus no meio da escuridão. No meio das ondas turbulentas, você consegue ouvir a voz de Deus. E Jesus fala uma coisa incrível, fala, tem um convite, vem aqui. Sai daí e vem para cá. Sai desse lugar que está turbulento, mas parece seguro. É um barco no meio de uma tempestade. Lá fora tem tempestade, o barco está quase afundando, mas o barco ainda parece a melhor solução, não parece? Aí Jesus fala, sai do barco. Ouvir isso, gente, e atender é muito forte. Afirmar que eu vou pôr os pés sobre as águas agitadas e não afundar não é tão fácil, mas não é tão difícil, mas levantar o pé e realmente colocá-lo fora do barco, colocar na água, é outra coisa. No convite de Jesus existe um propósito imutável. Ele simplesmente falou, sai daí e vem. Não é uma pegadinha, não é uma coisa tão difícil de fazer, ele só falou para ele vir. Não tem mistério na ordem de Jesus, não tem mistério no convite de Jesus. Não há nenhuma regra aqui pré-estabelecida, coisa simples. Sai daí e vem para cá, você não sabe andar. Mas o que não é tão simples é levantar o pé e dar o primeiro passo sobre as águas. Isso não é tão... Este é o ponto de tensão para mim e para você. Nós recebemos uma palavra aqui na igreja. Nós estamos do lado dos nossos irmãos, numa atmosfera espiritual. Estávamos conversando com a irmã ali, eu e a Edna. E a irmã falou que o único lugar onde o filho dela sente paz é na igreja. A escola falou que não tem como cuidar dele mais. Ele recebeu um decreto dos médicos de retardo mental não especificado. E a escola está falando que não consegue cuidar dele. Ele fica nervoso, ele fica desesperado. E ela pega um ônibus, ele grita. Ela pega um metrô, ele fica gritando, porque ele não aguenta ficar em lugar fechado. As pessoas, a vizinhança já chamou polícia para ela, porque ele fica gritando, socorro dentro de casa, achando que ela está maltratando ele. O único lugar onde essa criança fica em paz é na igreja. É na presença de Deus. Então, Deus, Ele está falando com a gente, Ele está cuidando de nós, Ele está falando para a gente dar alguns passos. E aí a gente está aqui, a gente recebe essa paz, a gente recebe essa força. Mas quando você vai para a sua casa, para a onda agitada, é o momento que Deus está falando, agora vai. Agora vem. Agora faz. A onda está agitada, agora vamos lá, anda sobre ela. Este é o ponto onde a gente para. A gente até acredita, não, eu vou fazer. Eu vou contra. Eu vou lançar pedra na cabeça do gigante. Eu vou em nome dos exércitos. Agora, quando você vai para a batalha, olha o cara lá. E ele olha para você. O olhar de desprezo por Golias. Você já pensou? Uma pessoa que tem baixa estima, se Davi tivesse uma baixa autoestima? Mandar você? Eu estou há 40 dias gritando, falando, não tinha um soldado, mandar você com pedra e com pau. Você olhar para isso e pegar a pedra e não esperar ele te atacar, mas você ir contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, é diferente. É bem diferente. E o Pedro, ele tomou essa atitude que nós precisamos ter, a atitude de chegar num determinado momento e parar de falar, e parar de apenas proferir, vou fazer, eu creio, eu profetizo, e realmente ir pôr o pé.
e realmente ir e tomar um posicionamento e não sair dele. Jesus, ele, quando fala, vem Pedro, você está querendo vir? Então eu estou falando, vem. Jesus está expressando o desejo que ele queria que Pedro também andasse sobre as águas. Jesus já está andando sobre as águas. Jesus está querendo que Pedro ande com ele também. Ele desejava que o Pedro desse passos firmes sobre as águas. Justamente aquilo que estava sendo o seu problema sobre toda aquela noite sombria. O que era o problema daqueles homens no barco? As águas agitadas. O vento forte. As águas parece que iam provocar um naufrágio sobre eles. Parece que iam fazê-los submergir. As águas ali estavam sendo o problema. Aí Jesus está falando para ele, eu quero que você ande sobre este problema. Eu quero que você dê, então, passos firmes sobre eles. O Pedro deveria começar a dar pequenos passos. Quem aqui já andou sobre as águas? Assim como para Pedro era uma novidade, para mim e para você também seria. Então Pedro nunca tinha experimentado isso. Quando uma criança começa a andar, dar os seus primeiros passos, ela tem um jeito de andar diferente. Quer dizer, diferente para os que já sabem, mas peculiar para aqueles que estão aprendendo. É o tal do andar de patinho que eles têm. Se equilibrando, né? Tentando firmar o pé. O Pedro estava fazendo uma coisa nova. Ele deveria, né, dar os passos ali como quem está aprendendo a andar e firmando os pés. Só que chegou uma hora que ele sentiu algo. Que é o que vem sobre nós também para nos fazer sair da atitude. Ele estava com a atitude de ir e colocou os pés. E começou a andar. Só que ele sentiu, é o que a palavra de Deus diz. Aqui, reparando, porém, na força do vento. Em outras versões fala, sentindo a força do vento. E aí, quando a gente começa a sentir medo, sentir insegurança, sentir ansiedade, aí nos atrapalha completamente na nossa atitude. Por isso que a gente precisa aprender realmente a confiar no nosso Deus, para que a nossa confiança no Senhor esteja acima dos nossos sentimentos. A gente precisa entender que a presença do Mestre vai mudar o ambiente. Deus está conosco, então não importa muito o que eu vou sentir, mas entender que Ele está comigo. O som daquela voz conhecida, porque Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele fala assim, na quarta vigília, no verso 25. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, lembra, gente, está escuro. Eles não tiveram muito discernimento, eles estavam com medo, então eles falaram, é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Ei, sou eu. Eles estavam com medo, eles estavam cansados. Ouvi a voz, né? Aquela voz conhecida, tão bom quando você está com medo de alguma coisa, você ouve aquela voz conhecida de uma pessoa que você ama. E ele fala, não tenha medo, eu estou aqui, sou eu, gente. Eu quem? Quando fala sou eu, você já sabe. Isso, exatamente naquele momento, trouxe encorajamento. Agora, aquele desânimo, aquele desfalecimento, deu lugar para esperança e para ânimo. Porque, ei, Jesus, o Mestre está aqui conosco. As ondas continuavam iguais. Não tinha cessado o vento ainda. Estava tudo igual. Só que a voz do Mestre, o entendimento que Deus está ali, muda o ambiente. A onda continua, o vento forte continua, mas tem uns determinados momentos que você percebe a presença de Deus. Na verdade, a presença de Deus está o tempo todo, só que às vezes a gente não percebe. A gente não, meu Deus, a gente esquece. Às vezes a gente parece que não está acreditando. E quando você percebe novamente a presença de Deus,
Tudo muda dentro da gente. Fora, às vezes, ainda não mudou, mas dentro imediatamente muda. Imediatamente, a voz do Senhor trouxe encorajamento. Em nossa caminhada, nós não podemos perder o sentido da presença divina, gente. Nós não podemos esquecer que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso te traz encorajamento quando você está com problema, mas isso também te traz temor quando você vai fazer coisa errada. Então, não perder o senso da presença divina é para nós maravilhoso, extremamente importante. Porque a presença gloriosa e graciosa de Jesus sempre nos é fonte de alívio. Sempre nos é fonte de força. Sempre nos é fonte de esperança. Essa experiência de Pedro nos ensina uma grande lição. A gente precisa aprender a andar sustentado pelo poder de Deus todos os dias. Todo dia a gente precisa aprender a andar sustentado, não, confiado, apoiado no seu braço, apoiado nas suas alianças, apoiado nas pessoas, na sua influência. Todo dia eu preciso aprender a andar apoiado, sustentado no poder e na presença de Jesus Cristo. Todo dia. Porque a presença do meu mestre muda o ambiente. Ele muda a dor, ele tira aquela angústia, ele muda dentro de mim. Quando eu percebo, Deus está aqui. Por que eu estou desesperado se Deus está comigo? Por que eu estou me sentindo abandonado se eu sei que Deus está comigo agora? Por que eu estou me sentindo sozinho? Nunca mais eu vou me sentir sozinho. Cristão não anda sozinho, gente. Cristão não é dominado por sentimento de solidão. A gente pode até estar solitário, mas sentimento de solidão nós não temos. Quando a gente percebe que Deus está conosco, quando a gente se lembra disso, desta verdade. Olhando com confiança para Jesus, a base do problema de Pedro em afundar foi porque ele reparou no vento, né? Ele mudou o seu foco. Num dado momento, ele se vê andando sobre as águas, indo de encontro a Jesus, mas de repente, ele sente o vento e aí ele tem medo. E aí, nesse exato momento, ele começa a submergir. E nesse momento que ele percebe que ele está afundando, ele faz uma oração. Não sei se é porque não teve tempo de fazer uma oração mais rebuscada, né? Ó Senhor dos Exércitos! Não dava para ele ficar elogiando Jesus. Ele fez uma oração de 2 palavras. Senhor, salva-me! Quando ele percebe que ele está afundando aqui. Seus olhos, ele tinha mudado de Jesus para as circunstâncias. Pedro, ele deu o primeiro passo de fé e confiança, mas ele não conseguiu continuar com a mesma fé durante o percurso. É tão fácil isso acontecer com a gente. Começa com uma fé, começa com atitude, só que durante o percurso, os olhos se desviam para as circunstâncias, e aí o coração começa a querer sentir coisas. Pedro, por que ele está fora do barco? Já para começar a entender. Por que Pedro saiu do barco? Porque ele era um alegre? Porque ele quis fazer uma coisa diferente? Porque ele é um louco? Pedro, ele caminhou sobre a água, não por diversão. Entendeu? Quer fazer uma coisa diferente. Adora adrenalina. Nossa, eu amo endorfina. Eu quero fazer uma coisa louca aqui. Não, ele não fez aquilo por diversão, ele não fez aquilo por soberba. Vocês são fracote, eu vou mostrar como é que a gente lida com isso. Eu vou andar sobre a água. Ele não fez aquilo por soberba. Mas ele saiu do barco por quê, gente? Para ir até Jesus. Ele saiu do barco para ir até Jesus.
Esse era o propósito. E quando os propósitos estão certos, quando as motivações estão certas, tenha certeza, Deus vai te sustentar. Então, por causa disso, porque ele queria ir até Jesus, é que ele foi maravilhosamente sustentado e ele não morreu afogado naquele dia. Faz toda a diferença saber qual é o nosso propósito e qual é a nossa motivação do que nós estamos fazendo. Por que é que nós estamos evangelizando? Por que que nós estamos na igreja? Por que que nós estamos servindo? Qual é a motivação? Se é para ir até Jesus, para buscar mais a Deus, para servir mais ao Senhor e melhor, pode ter certeza que você vai ser maravilhosamente sustentado. Agora, quando as motivações estão erradas, aí Deus não pode dar essa garantia para a pessoa. O socorro vem do Senhor. Deus está disposto a nos dar todas as coisas generosamente. Porém, é necessário pedirmos, é necessário buscarmos com o coração sincero. Foi com esta declaração comovente de confiança no Senhor que Pedro orou a Jesus. Pedro fez uma oração de 2 palavras e foi atendido, né? Que oração eficaz a de Pedro, né? Nossa, ele clamou e imediatamente ele viu a resposta. Por que a oração de Pedro foi eficaz? Primeiro, porque ele estava orando segundo o coração de Deus, porque Jesus queria sustentá-lo. E porque aquela oração vinha de realmente um coração quebrantado diante de Jesus. Pedro realmente queria ser salvo. Pedro realmente queria a ajuda de Deus. Você fala assim, nossa, mas é óbvio, ele está se afundando. Lógico que ele ia clamar Jesus para Jesus salvá-lo. Não é tão óbvio assim. Tem muita gente que está afundando nas águas turbulentas, né? Nas águas do pecado e não clama a Deus, não. Então não é tão óbvio assim. Tem gente que é orgulhoso, tem gente que não tem muito discernimento, não. Então, a oração eficaz é essa, orar segundo a vontade de Deus e orar porque você realmente quer aquilo. Porque o seu coração realmente está quebrantado. A oração nunca pode ser utilizada para fins egoístas. Tenha cuidado para você não usar a oração como cúmplice de ações injustas, nem encare a oração como um monopólio seu. Sabe, eu sou crente, é isso que eu devo fazer, e Deus tem que responder às minhas orações. Não. A oração é privilégio de todos. Todos aqueles que às vezes não têm, todas aquelas pessoas que buscam a Deus de verdade, Deus ouve e Deus atende. Clame ao Senhor, apesar das circunstâncias, porque o nosso socorro vem do Senhor. Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então clame a Deus. Às vezes eu percebo que a igreja como um todo se cansa de clamar a Deus. Eu já clamei, eu já pedi, e só reclama. Continue a clamar no meio da adversidade e apesar das circunstâncias. Quando Pedro sente o vento forte, ele tem medo e começa a afundar, e aí ele grita daquela forma, pedindo para que Deus o socorra. Apenas 2 palavras, não tinha tempo, né, para enfeitar aqui. A oração de Pedro foi uma oração de experiência transcendental, sobrenatural, que coloca o nosso homem interior em contato com Deus. As nossas orações, elas devem chegar a este ponto, onde você percebe, não apenas com o seu sentimento, mas com a sua fé, e com uma certeza no teu coração, de que Deus ouviu. De que você foi tocado por Deus. A oração não são apenas palavras que a gente fala e fica esperando uma resposta que talvez venha um dia. Não, a oração ela é um relacionamento com Deus. E ela é sobrenatural. E ela faz com que a sua pessoa interior entre em contato com Deus. É assim que a gente deve olhar para a oração para também não desprezá-la.
para também ter expectativa quando a gente ora, irmãos. Para que quando a gente ore de verdade. Para que não sejam palavras apenas sociais e bonitas e formais. Não, oração, às vezes é 2 palavras. E já faz com que o teu homem interior, a tua mulher interior entre em contato com Deus. A oração, a palavra que a gente usa, ela é uma das formas de orar. Mas você entra em contato com Deus através da oração, que pode ser um gemido, que pode ser uma lágrima, que pode ser um clamor, que pode ser um cântico, mas a gente precisa ter essa ligação. A gente precisa estabelecer isso e cultivar isso. Porque às vezes eu posso estar afundando e não estou querendo que o meu homem interior, a minha mulher interior, entre em contato com Deus, mesmo afundando. E como é que eu vou saber fazer a vontade de Deus? Como é que eu vou conseguir fazer a vontade de Deus pela fé, se eu não orar? Não consigo. Se eu não buscar esse contato de Deus dentro do meu ser. No versículo 31, logo após o grito, a oração de Pedro, olha o que está escrito: imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente Jesus o segurou. Não é preciso a gente ser um especialista em teologia para entender essa frase aqui, ó. Pedro talvez estivesse, poxa vida, ele grita, me salva. Imediatamente Jesus estende a mão. Parece que eles estavam próximos, não é? Bem próximos. Será que Pedro estava afundando bem aos pés de Jesus? Porque imediatamente Jesus consegue tocá-lo. O fato é que Deus não permite que seus filhos vivam à mercê das suas dúvidas e vulnerabilidades. Parece que você está diante de Deus e está fracassando alguma coisa, e está naufragando. Olha, gente, diante dele, os nossos caprichos, as nossas debilidades, as nossas petulâncias, eles vão ser encobertos pela maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus, ela não destitui, ela não dispensa aquela pessoa que falha. Eu não admito que você, diante de mim, afunde. Jesus não fez isso. Você está diante de mim e você está quase sendo afundado. E aí ele pede socorro e Jesus o socorre. Graças a Deus, pela graça do Senhor, a história que poderia ser de poxa, que vergonha, né? Ele até tentou, mas não conseguiu. Pela graça de Deus, mudou. Ele até fraquejou, sim, é verdade. Por alguns momentos, ele até teve medo mesmo e não creu até o fim. Mas graças a Deus, a maravilhosa graça do Senhor operou, e aí aquilo que era para poderia se tornar uma vergonha, escrito na Bíblia, se tornou uma coisa maravilhosa, de um homem também andar sobre as águas, porque Jesus o sustenta. A jornada de sucesso vai depender do poder de Deus na nossa vida. Só que vamos ter que aliar o poder de Deus com a nossa atitude. Eu preciso fazer a minha parte. Na vida cristã, o sucesso para termos uma vida cristã abençoada, que honre o nome do Senhor, significa que a gente vai unir 2 elementos aqui. A minha fé no Senhor. A minha fé com a minha atitude. Porque eu posso falar com a minha boca que creio, mas se com o que eu faço eu estou sendo incoerente, não tem sucesso. Eu preciso falar que creio e agir como quem crê. Então, a fé e a minha atitude é igual a sucesso na vida cristã. É igual a um testemunho bonito. É igual a uma vida transformada. É igual a uma vida cheia de amor. É isso daí, ó. Nós precisamos unir.
Tivemos um escritor chamado Wayne Cordeiro que fala uma coisa, ó, uma frase interessante. Apenas uma atitude separa você de uma vida excelente. Às vezes nós podemos ter uma vida igual a de tantos outros cristãos, uma vida na média. A gente não rouba, a gente não mata, a gente não se prostitui. Tá ótimo? Espera-se que pelo menos isso os crentes não façam. Né? Fazer o obrigatório. Mas tem gente que não quer viver só assim. Tem gente que quer viver, sabe, andando sobre águas, fazendo com que aqueles problemas, sabe, que te trazem tantas lutas que você consiga andar sobre eles. Tem gente que quer mais, tem gente que quer viver a excelência, tem gente que quer deixar um rastro de sinais e maravilhas por onde passa. Então, como é que eu saio de uma vida na média para ter uma vida excelente? Uma atitude separa você de uma vida excelente. Uma atitude. Todos os heróis da fé, que nós vemos em Hebreus no capítulo 11, nós vemos uma coisa em comum, a atitude deles. Deus fala, Abraão, sai. Depois algumas vezes lá ele vacila, mas o cara, Deus fala as coisas para ele faz. Raabe teve uma atitude muito importante de proteger os espias, depois de colocar o fio de escarlata, falar assim, eu estou contigo, a nossa aliança aqui, lembra de mim. Todas essas pessoas que Deus realizou milagres e coisas excelentes foram gente de atitude. Em qual área da sua vida você sente que está afundando? Tem alguma área na sua vida que você fala assim, até sair do barco, até dei alguns passos, mas você está sentindo que você está afundando? Você tem um grande medo? Medo de alguma coisa? Será que o Pedro era pescador e mesmo assim ainda tinha medo de um dia morrer afogado? Será que o Pedro tinha algum trauma? Quem sabe, quantos anos que Pedro trabalhava, estava nesse ramo de pesca? Pedro era um homem adulto. Com certeza tinha mais de 30 anos, 33 anos. Será que ele já tinha passado por uma noite assim de uma terrível tempestade e quem sabe na cabeça dele ele tinha um pouco de medo disso ainda? E aí ele fala, vou andar sobre a água, aí de repente em segundos lembra do que viveu e aí isso faz ele sentir medo de novo e começa a fazê-lo vacilar. A gente tem medo ainda na nossa cabeça de algumas coisas? Do que você precisa para voltar a andar sobre as águas. Porque Jesus ele não tinha ignorado a fé de Pedro. Que às vezes, que era pequena como a nossa. Pode ser uma fé pequena, porque ele fala, por que você duvidou, né? Nós não podemos cruzar os braços, mas mesmo que a nossa fé seja talvez pequena, colocar essa fé em prática. Mesmo que seja pequena. Irmãos, o que fez ele afundar não foi uma fé pequena, mas foi sim a falta de atitude. E ele duvidou. Ele duvidou. Mesmo com uma fé pequena, você pode mover montanhas. E mesmo com a fé pequena que ele teve, e mesmo duvidando, no final ele acabou andando sobre as águas, sim. Nós, como cristãos, para conseguir avançar na nossa jornada e viver melhor, o que a gente precisa fazer então? Eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida. Só que eu sei que para fazer isso, em muitos momentos eu não vou conseguir enxergar o caminho todo. Eu vou precisar confiar no Senhor. Eu preciso confiar em Deus. Então, como que a gente vai manter a nossa jornada e viver melhor? Eu não consigo enxergar o caminho todo, está tudo escuro. Então, para onde eu olho? Para onde eu vou olhar?
Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as ondas agitadas. Escolha, você precisa escolher, olhar unicamente para Jesus. O João, aqui na dinâmica, ele precisava ouvir a voz da Edna para direcioná-lo. Então, o que é importante para mim agora é só ouvir o que ela está me falando. Se eu começar a ouvir outros, eu vou me confundir mais ainda, não é verdade? Fala assim, não, fala todo mundo. Não, deixa só ela falando. Mas eu tenho certeza que deixasse falar assim, fala todo mundo aí. Ou vamos trocar, a Edna guia um pouquinho, a Suelene guia um pouquinho, eu guio um pouquinho. Cada um vai guiar de uma forma, a pessoa fica insegura. E acontece isso com a gente também. Deus está falando conosco. E por onde Deus fala? Através da palavra. Através do relacionamento que a gente tem na oração. Nós falamos, Deus responde a cada um de nós. Só que se você ouve a palavra aqui, ouve a palavra em outro lugar, ouve uma conversa aqui, ouve uma outra conversa lá, você não sabe para onde você vai, você fica perdido. Então, ao invés de perder o foco tão facilmente, é tão fácil a gente perder o foco, mantenha seus olhos apenas fixos em Jesus. As palavras encorajadoras do nosso Senhor, ei, calma, sou eu, não temas. Essas palavras de Jesus, elas são capazes de reverter todas as nossas calamidades e gerar no nosso coração esperança. Não temos motivo para duvidar. Irmãos, nem tudo está perdido. Se Jesus está no barco aqui com você, ele já falou, sou eu, não temas. Você vai dar a volta por cima, entendeu? Você vai atracar o seu barquinho, você não precisa ter medo de nada. E se ainda não cessou o vento, você vai andar sobre as águas. E quando você andar sobre as águas, e você tiver o entendimento de Jesus que está com você, que as águas não te afundaram, você vai olhar e você vai se surpreender porque o vento cessou. Porque as águas pararam de se agitar, está tudo tranquilo. E logo, logo está aparecendo o sol ali, ó, o sol vai começar a nascer, vai começar a brilhar. Confie no Senhor. É a mensagem de hoje, é a aula de hoje. Aprenda a fazer a vontade de Deus, só que você vai fazer a vontade de Deus pela fé. Então, ouça o que o teu guia está te dizendo. Ouça o que o Espírito Santo está te falando. E siga fielmente. São 2 passos para a direita, 2 passos para a direita. 2 passos para frente, 2 passos para frente. Um passinho para trás, um passinho para trás. Seguindo fielmente o que Ele está te mostrando. O que Ele está te direcionando, não tem erro. Confie no Senhor, não duvide. Mesmo que a sua fé seja pequenininha. Não importa, é o poder de Deus com a sua atitude que vai fazer a gente ter sucesso e você ter sucesso na vida espiritual. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos pela sua presença, pela sua graça. Te louvamos porque tu és quem cuida da nossa vida, quem nos dirige, aquele que nos consola, aquele que nos orienta, Pai. Nós confiamos no Senhor, nós esperamos em Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti, Deus, sabendo que o Senhor está conosco, nós não temos motivos para temer coisa alguma. Nós queremos fazer a Sua vontade, Deus, em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos ver os Teus planos cumpridos sobre nós, Pai. E nós queremos, Deus, nos entregar a Ti, sem reserva e sem medo. Cumpre em nós, Senhor, os Teus planos e propósitos, Deus. Pois há pessoas aqui, Deus, que estão Te ouvindo, que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. E a Tua palavra nos garante que o Senhor não deixa essas pessoas confusas e não deixa essas pessoas envergonhadas. Todos que esperam e confiam no Senhor não são abalados, não são confundidos, mas alcançam Tua vitória, o Seu êxito, para a louvor e glória do Seu nome. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que nós vamos viver ainda.
Por muito mar que nós vamos ver se acalmar ainda. Nós vamos andar por sobre águas agitadas, Deus, no poder do Teu nome, Pai. E tudo isso será para o Seu louvor e a Sua honra. Em nome de Jesus nós cremos. Nós te agradecemos. Amém e amém.